Mais de 140 mil portugueses sofrem de fibrilhação auricular. Esta doença do coração pode levar à morte se não for devidamente tratada. Os medicamentos anticoagulantes são fundamentais para combater a fibrilhação auricular. E é este o tema para a conversa com o Dr. Carlos Moraes, médico cardiologista e hoje convidado do Bom Dia Portugal. Obrigada por ter vindo, Dr. Muito bom dia. Para que servem, ou melhor, que efeito é que têm então estes medicamentos anticoagulantes no organismo? Os anticoagulantes, como o nome indica, são medicamentos destinados a impedir a formação de coágulos dentro da circulação. São utilizados em várias indicações clínicas e, concretamente, a mais importante, aquela que nos traz aqui hoje, é falar na sua aplicação na fibrilação auricular. A fibrilação auricular é uma arritmia, é a arritmia mais frequente, crónica, do adulto. Atinge cerca de 1 em cada 10 portugueses com mais de 70 anos. Cerca de 200 mil portugueses estão afetados por esta arritmia e a gravidade desta arritmia é mais frequente nas idades mais avançadas. Pode acontecer em todas as idades, mas é mais frequente nas idades mais avançadas. A gravidade desta arritmia, quando o coração tem esta arritmia, não se contrai de uma forma eficaz e podem-se formar coágulos dentro do coração. Esses coágulos depois podem ser disparados pela circulação, irem alojar-se no cérebro, entupir um vaso do cérebro e ocasionar um acidente vascular cerebral, uma trombose, com todas as consequências, desde a mortalidade, à morbilidade, às incapacidades daí resultantes. A única maneira de evitar essas tromboses é fazer uma medicação anticoagulante, é tomar medicamentos que impedem a formação dos coágulos dentro do coração. E essa fibrilhação auricular é um problema que se pode arrastar, que pode ir dando sinais ou surge de repente? Pode surgir em qualquer momento, é uma situação frequentemente crónica, ou seja, depois de aparecer mantém-se pela vida do indivíduo, ou pode aparecer por episódios. Daí nem sempre ser fácil de diagnosticar, até por vezes pode não dar muitos sintomas. A pessoa pode sentir apenas palpitações, um certo cansaço, irregularidade do pulso, não relacionar isso com a existência desta arritmia, mas de facto essa pessoa está na mesma em risco de ter o tal AVC se não fizer uma medicação anticoagulante. E é importante falarmos disso hoje porque, de facto, em Portugal existe uma novidade, que é a introdução dos chamados novos anticoagulantes orais. E não é porque sejam novos verdadeiramente, são fármacos que existem já há alguns anos, em que existe uma longa experiência já com estes fármacos, mas são fármacos que pela primeira vez são comparticipados em Portugal e, portanto, estão acessíveis a toda a população. Estes medicamentos não eram comparticipados? Não eram. Até agora o tratamento, a anticoagulação, nos doentes com fibrilação auricular estava limitado ao uso de um fármaco que é a varfarina, ou Varfin, tão conhecido. Milhares de doentes que estão a ver este programa conhecem esse fármaco. É um fármaco com mais de 50 anos, mas que tem limitações, que tem problemas inerentes à sua própria ação farmacodinâmica. Isto são fármacos, o Varfin tem interações com os alimentos, com outros fármacos, torna difícil o seu uso. Os doentes têm que fazer análises periódicas. Portanto, havia mais medicação, mais inovadora, digamos assim, mas que não era comparticipada. A partir de agora, já essa comparticipação é uma opção terapêutica que é tão segura, tão eficaz como o próprio Varfin, se não for ainda mais, é sobretudo muito mais cómoda, muito mais simples para os doentes, dispensa que eles tenham que fazer análises de controle, ou seja, o doente faz uma dose que é fixa, geralmente 1 ou 2 comprimidos por dia e, digamos, não precisa de fazer análises de controle, não precisa de fazer acertos de dose 3 em 3 semanas, de 4 em 4 semanas, como os doentes. Mas essa medicação é para a vida, apesar na maior parte das situações será uma medicação para a vida. E que permite evitar a tal formação dos completamente estes sintomas. Não há o risco de se poder ter uma trombose mesmo. O objetivo destes fármacos é precisamente evitar a formação destes coágulos e não havendo a formação destes coágulos, não há obviamente o risco deles alojarem-se, eles entrarem na circulação e irem causar o tal acidente vascular cerebral. Dr. Carlos Moraes, muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Falámos então aqui de fibrilhação auricular e da nova medicação que existe para tratar este problema, uma nova geração de anticoagulantes que já estavam disponíveis no mercado, mas que só agora passam a ser comparticipados pelo Estado.